Então, vamos lá, continuando, né? Com a fábula, tá? Só puxar um pouquinho pra cá. Aí. Então, a fábula é uma história, tá? É um texto narrativo também, tá? Então, tem o narrador que conta a história. É diferente do texto instrucional, que não tem narrador, tá? Então, aqui, ó, vocês viram lá no texto que o Felpo usa uma fábula para explicar para ele, para Sherlock como que ele é, né? Então ele usa aqui a fábula do coelho e da tartaruga, tá? Certo dia disse o coelho à tartaruga: "Tenho pena de você, que tem que levar a casa às costas e não pode passear, brincar ou correr dos inimigos." A tartaruga, ao ouvir tais palavras, pensou um pouco e seguiu e a seguir respondeu: "Coelho, eu sou lenta e pesada, é verdade. Você é leve e ligeiro, não nego. Mas pode guardar para si toda essa sua compaixão. Apostemos uma corrida e vejamos quem chega primeiro, você ou eu." O coelho achou muita graça na aposta e aceitou na mesma hora. Combinaram o local da largada e de chegada. Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela andava lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e zombar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. "Olá, camarada", disse-lhe o coelho rindo. "Não corra tanto. Não se canse assim. Olha, vou até dormir um bocadinho." E para zombar ainda mais, fingiu dormir e roncar. Tanto fingiu que acabou cochilando mesmo, e ao abrir os olhos viu a tartaruga lá na frente, quase na linha de chegada. O coelho saiu em disparada, mas já era tarde. A tartaruga venceu a corrida e o coelho, que era tão veloz, perdeu. Moral da história: devagar se vai ao longe, principalmente se o colega cochilar. Então, pessoal, o que é uma fábula? Olhe lá. A fábula são histórias que têm a intenção de ensinar algo sobre a moral e o comportamento. Diferente do texto instrucional. O texto instrucional, ele ensina a gente a fazer alguma coisa, tá? A fábula não. A fábula, ela passa um ensinamento para a vida da gente. É um ensinamento de comportamento, né? Então, pensei um pouquinho. É legal a atitude do coelho de ficar zombando da tartaruga, de ficar chamando ela de lerda, de pesada. É bacana isso? É um comportamento legal? Não, não é, né? E o que acontece nessa história? O coelho se dá bem ou ele se dá mal? Ele se dá mal, né? Então, o que essa fábula vem mostrar pra gente, né? Que a gente não pode ser maldoso com as pessoas, né? Que a gente não pode zombar, né? Ou desmerecer alguma pessoa por qualquer motivo que seja, né? Então, no final, muitas vezes no final delas encontramos uma frase que é a moral da história. Então, uma das características da fábula é ter a moral da história lá embaixo. Ela é uma frase curta, tá? E que ela resume a lição. Então, nesse caso ali, devagar se vai ao longe, ou seja, você sempre tem que persistir, né? Sempre tem que persistir que você vai conseguir o que você quer. Daí tenta uma brincadeira, principalmente se o colega cochilar, né? Que foi o caso da tartaruga, tá? Seus personagens costumam ser animais, tá? Então, a maioria das fábulas, os personagens são animais. Então, o coelho, a tartaruga, o leão e o rato, tá? Então, esses personagens, eles se relacionam como seres humanos. Então, eles têm sentimentos de seres humanos, eles falam, né? Eles agem como se fossem seres humanos, apesar de serem animais, tá? Essas histórias mostram que a bondade, a honestidade, a prudência, o trabalho são qualidades que superam o egoísmo, a maldade, a inveja e a ganância, tá? Então, são histórias para mostrar para gente quais são os bons comportamentos, certo? Então, aqui, ó,
também são atividades sobre o texto, tá? Sobre a fábula. Aqui, quais as características ou adjetivos da tartaruga que o Felpa achava que ele era, que ele também era, né? Aqui, a autora usa aspas na fábula, para quê? Ela identifica uma pausa, ela mostra surpresa, mostra que é a fala do personagem ou mostra que é uma pergunta, tá? Aí vocês vão localizar lá palavras com CH, LH e NH e escrever elas aqui em ordem alfabética, tá bom? Aí vocês vão fazer as atividades do livro lá, ó, na página 119. Vão ler A Raposa e o Corvo. E vocês vão fazer as atividades da página 120, 1, 2, 3, 4 e 5. 121, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E 122, 12, 13, 14 e 15. E da 123, 16, 17, 18. Nossa, por quanta coisa é um pouquinho, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Agora, olha aqui. Lá no texto, eu tirei essa palavra aqui, ó. Tirei esse pedaço aqui do texto, tá? Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela andava lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e zombar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. Então, observe aqui a palavra zombar. Qual que é o significado dessa palavra? O que quer dizer zombar? Né? Segundo um dicionário online, zombar, ó, significado de zombar. Debochar, procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Não se deve zombar dos desfavorecidos. Você está zombando? Ou desdenhar, tratar alguém com desdém ou desprezo. Zombou da nota do colega. Então, o coelho, ele debochou, ele desdenhou, ele zombou da tartaruga. Essas três palavras aqui, elas têm o mesmo significado, tá? Quando as palavras têm o mesmo significado, ó, o dicionário nos ajuda a compreender o significado das palavras. Então, quando a gente não sabe o que significa uma palavra, a gente vai procurar no dicionário. Ou seja, o que elas querem dizer. Mas, além disso, ele nos ajuda a encontrar palavras diferentes, mas que tenham o mesmo significado. Então, ó, as palavras marcadas em vermelho, debochar e desdenhar, têm o mesmo significado da palavra zombar. Então, os três quer dizer a mesma coisa, né? Assim, dizemos que elas são sinônimos. Ó, sinônimos têm o significado igual, tá? Então, olhem aqui, ó. São palavras que possuem o mesmo significado. É preciso observar o sentido da frase para que não seja alterado. Então, às vezes, a gente coloca uma palavra que tem o mesmo significado, mas a frase fica meio estranha, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Alegria, felicidade, é a mesma coisa. Carinho, ternura, também é a mesma coisa. Casa, moradia ou residência, né? Roubo, roubou, furtou. Grande, enorme, vasta, ampla, tá? Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Assim, podemos trocar a palavra zombar por debochar, que a frase continuará tendo o mesmo sentido, ó. Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela andava lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e debochar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. Então, tanto faz zombar ou debochar, tá? Agora, vocês vão escrever as frases de novo aqui para mim, ó. Trocando essas palavras por sinônimos, ó. Coelho, eu sou lenta e pesada. É verdade. Eu sou o quê? Pensem lá. Uma outra palavra para lento, tá? Vocês vão escrever a frase inteira, não é só a palavra, tá bom? Olá, camarada. O que é camarada? Veloz. E colega e cochilar, tá? Aí vocês vão encontrar palavras que têm um sinal gráfico, ó, o tio, acento agudo e acento circunflexo, tá? 3 palavras de cada já tá bom. 3 do tio, 3 acento agudo é aquele, o risquinho lá, e o circunflexo, o chapeuzinho, certo?
Agora coloque em ordem alfabética as palavras que você encontrou na atividade anterior. Essas palavras aqui, ó, são 9 palavras, né? Ó, 3, 3 e 3. Vocês vão escrever aqui em ordem alfabética para mim, tá bom? Agora vamos ler esta fábula aqui, ó, A Barata e o Gato. A baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, tinha sido largado num canto da cozinha. Desceu pela parte de dentro e começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas baratas vai da... Eu acho, aqui faltou coisa. Dada a pequena distância que nas baratas vai, acho que é da barriga aqui ao cérebro, logo o vinho lhe subiu à cabeça. Bêbada, a baratinha caiu dentro do copo. Debateu-se, bebeu mais vinho. Ficou mais tonta, debateu-se mais, bebeu mais, tonteou mais e já quase morria quando se deparou com o carão do gato doméstico que sorria de sua aflição do alto do copo. Gatinho, meu gatinho, pediu ela. Me salva, me salva, me salva, que assim que eu sair, eu deixo você me engolir inteirinha. Como você gosta, me salva. Você deixa mesmo eu engolir você? Disse o gato. Me salva, implorou a baratinha. Eu prometo. O gato então virou o copo com uma pata, o líquido escorreu e com ele a baratinha que, assim que se viu no chão, saiu correndo para o buraco mais perto e caiu na gargalhada. Que isso? Perguntou o gato. Você não vai cumprir sua promessa? Você disse que deixaria eu comer você inteira. Hahaha, riu então a barata, sem poder se conter. E você é tão boba a ponto de acreditar na promessa de uma barata velha e bêbada? Moral. Às vezes, a autodepreciação nos livra do pelotão. O que será que quer dizer essa moral? O que será que essa fábula ensina pra gente? Ó, aí aqui algumas perguntas sobre o texto. Ó. Quais são os personagens da fábula? Qual a reação do gato ao ver a aflição da barata? O que a barata faz quando ela percebeu que estava salva? Como reage a barata quando o gato lhe cobra a promessa? O que ela fala? O que ela faz? E aqui, ó, leia novamente o texto e marca um X na resposta que explica a moral da história. Aquela moral, a autodepreciação nos livra do pelotão, quer dizer que às vezes nos fazermos de coitados nos livra do perigo, ou às vezes elogiar o outro nos faz sentir bem. Será que foi isso que aconteceu com a baratinha? Ela elogiou o gato e daí se sentiu bem? Será que foi isso? Ou será que ela se fez de coitada e conseguiu se livrar do perigo? Ou escutar um conselho é melhor do que agir sem pensar. Será que o gato deu um conselho para ela? E ela conseguiu se salvar? Pensem lá qual que é a moral dessa história. Aí vocês vão aqui, ó, pintar de azul os substantivos. Lembram? As palavras que dão nome às coisas, tá? A baratinha velha subiu pelo pé do copo. Bateu mais vinho, bebeu mais vinho. Você deixa mesmo eu engolir você? Disse o gato. E assim que se viu no chão, saiu correndo para o buraco mais perto. Tá? Vocês vão só pintar ali para mim os substantivos, tá? E agora aqui, ó, você viu anteriormente que sinônimos são palavras diferentes que possuem o mesmo significado. Agora vamos conhecer os antônimos. Então tem sinônimo, que é igual, tem o antônimo, que são palavras que possuem significado contrário. Como assim, pro? Ó, alto, o antônimo de alto é baixo, é o contrário. Gordo é magro. Aberto é fechado, tá? Bonito é feio, tá? Então sempre o contrário, tá bom? Observe como fica a frase a seguir quando trocamos a palavra em destaque por um antônimo. Ó. Bebeu mais vinho. Bebeu menos vinho. Caiu dentro do copo. Caiu fora do copo. Tá bom? É sempre o contrário. Então, aqui vocês vão escrever de novo as frases, ó, trocando também as palavras por antônimos, tá? Então, agora não é significado igual, é o contrário.
baratinha velha, qual que é o contrário de velho? Qual que é o contrário de dentro? Qual que é o contrário de pequeno? Tá bom? Aqui vocês vão achar lá no texto uma frase interrogativa, com ponto de interrogação, uma frase exclamativa com ponto de exclamação e uma frase com ponto final. E vão copiar aqui, tá bom? E é isso, pessoal, tá? Bem mais tranquilo, né? Esse bloco, bem mais sossegado, né? Era essa a intenção mesmo, né? Porque o bloco anterior foi bem puxadão para vocês, né? E é isso aí. Qualquer coisa me manda mensagem lá no WhatsApp, tá? E beijo para vocês.